Estamos de volta hoje debatendo a segurança pública. São tantos temas no intervalo que continua quente o nosso debate, não é verdade? Porque a gente sabe que são tantas coisas que contribuem, mas como puxar o fio da meada? Por exemplo, a questão que foi colocada já bem no final pelo Jairo, da visibilidade, daquela coisa que transcende apenas o recurso. A gente sabe que para muitos é assim, mas a questão da família, o cuidado, o acolhimento da família, o mínimo de estrutura, elementos, o cuidado do Estado com a educação, como o Bernardo colocou, cada um pontuou de uma forma tão prática diferentes elementos que poderiam e que não são tão complexos assim, mas que se demonstram na prática até complexos, porque não estão acontecendo. São simples, mas não estão acontecendo. Foi colocado aqui, né, pelo Santoro, e eu comungo dessa ideia, né, como é que essa deteriorização do mundo das ideias e do perfil do próprio cidadão, né? Eu costumo dizer que se nós obedecêssemos os mandamentos de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar o próximo, né? Não roubar, não furtar, não matar, não precisava de polícia. Eu não estou fazendo aqui um discurso religioso, eu estou fazendo aqui um discurso da ética, que eu acho que o respeito ao mandamento, né, traz um conteúdo ético. Na linha do que disse aqui o nosso professor, o que a gente percebe? Hoje, por que eu vou acreditar na lei? Por que eu vou acreditar naquele que tem poder quando eu abro o jornal e aqueles que têm o poder, eles não têm um comportamento ético, né? Então, a gente hoje passa efetivamente por uma crise ética. Então, por que eu vou exigir daquele jovem que não tem um processo de inclusão, que está numa família com problemas, né, que não tem a educação que deveria ter, por que eu vou exigir dele quando nós que temos mais conhecimento, mais educação, mais oportunidades, não estamos agindo como deveríamos? Então, eu acho que a gente tem essa questão da identidade e da ética que eu acho que tem que fazer parte. Posso complementar? Pode. Deixa eu só pedir, porque realmente a gente estourou todos os nossos bloquinhos, eu até ia voltar com ele. Mas a gente tem uma cartilha da Cruz Vermelha que eu queria mostrar, só para cada um de vocês comentarem, e a gente terminar também o programa num tom e num direcionamento um pouco assim, o mais prático possível, no sentido dessa participação e daquilo que o cidadão pode fazer. Nesse contexto, né, tão complexo que a gente está debatendo aqui. Vamos lá. Devido à forte violência no Rio, a Cruz Vermelha lançou uma cartilha sobre como se proteger durante um tiroteio. Para os cariocas, pode ser uma oportunidade para se sentirem seguros. O tiroteio pode acontecer aqui como acolá, então não há solução. Eu não vejo, a não ser muita polícia na rua e decisão política, né? Vontade de fazer alguma coisa. O senhor tem alguma medida de proteção? Não, eu não tenho. Se eu tivesse, eu vendia. Tá bom? E que seja todo mundo feliz e ninguém leve mais tiro perdido aí, bala perdida. Eu não quero ser um encontrado. Tudo aquilo que pode esclarecer as pessoas para que elas possam se prevenir e se cuidar sempre são informações importantes e bem-vindas. O material está sendo entregue nas comunidades do Rio. A cartilha possui linguagem simples, como onde o bicho pega, e usa desenhos para orientar os moradores. O material também alerta para que as pessoas que estão dentro de casa se afastem de janelas quando ouvirem barulhos de tiros. A Cruz Vermelha também mantém 200 voluntários em algumas comunidades. Os moradores aprendem noções de primeiros socorros, segurança, higiene e direito. A gente pensa que está no Iraque, em Bagdá. Estamos no Rio. Quem dera, né? De acordo com alguns estudos, algumas capitais do Nordeste são mais violentas em tempos de paz do que Bagdá em tempo de guerra, em matéria de número de assassinatos. Queria só complementar rapidamente o pensamento da deputada para dizer o seguinte: em economia, a gente sempre aprende, logo nas primeiras aulas, que incentivos importam, né? Em última análise, o homem ele é soberano sobre si, decide o que quer fazer ou não e deve ser plenamente responsabilizado pelos seus atos. Mas incentivos
importam e efetivamente sugerem ao indivíduo ir para tal qual lugar, embora a decisão final seja sempre dele. Então, você tem incentivos econômicos, incentivos sociais, incentivos culturais, que serão sopesados por esse indivíduo na escolha do seu ato, que pode ser voluntário ou não, criminoso ou não. E hoje o que se vê muito são incentivos muito perversos, tanto do ponto de vista econômico, cultural, quanto social, no sentido de levar cada vez mais a sociedade como um todo, da mais tenra idade até os mais velhos, para esse crime, através dessa deterioração cultural, através de uma deterioração econômica que também gera um incentivo perverso e uma deterioração social no sentido de que cada vez mais você tem uma visão social de conflito e não de cooperação. A gente tem 3 minutos para o break, vou dar 1 minuto e meio para cada um. Retomando a cartilha, acho que é importante no sentido de aproximar, né, justamente diminuir esse espaço entre o poder público, entre o governo e as comunidades. Acho que você ter políticas públicas voltadas mais para a comunidade. Aliás, acho que temos que repensar essa ideia do cima para baixo, sabe? O modelo americano ele é invertido, ele é de baixo para cima. O município é mais forte do que em cima. Primeiro se discute na rua, no quarteirão, no bairro. E aqui não, a política é invertida. Eles é que escolhem um xerife. Exatamente, essa coisa do discurso técnico, né, dos técnicos da segurança pública, que já chegam com as políticas, com as práticas prontas, já para enfiar a goela abaixo da comunidade. O policiamento comunitário, que eu acho que no Brasil não acontece, justamente por causa disso. Não é você simplesmente sentar com o morador da comunidade para saber qual é o problema dele, mas sim que solução você também tem para esse problema. Então, ele se ver parte, portanto, responsabilizado. O que acontece no Rio é diferente. Você reúne com o morador, já o coloca em situação difícil dentro da comunidade com os traficantes, e aí pergunta para ele qual é o problema dele. Isso não é policiamento comunitário. O policiamento comunitário é o seguinte: qual é o seu problema, mas você tem propostas? O que você acha que poderia ser feito para te ajudar? E aí sim, isso é discussão. Porque uma coisa é certa, e eu já tenho descoberto isso liderando, as pessoas criticam muito facilmente, mas daí quando você senta com elas, fala, então, qual é a solução que você tem? E você começa a perceber que não é uma questão apenas de uma decisão, de mais uma ação que tem que ser tomada, mas sim algo, é algo que depende do todo, inclusive deles. O que você tem para contribuir? As atitudes, com certeza, elas mudam. Eu acho que a gente está falando aqui de uma escuta participativa. É isso que a gente está falando, né? E eu acho que a gente tem que olhar para a comunidade como um espaço de conquista de direitos. Vou dar um exemplo aqui. A comunidade da Rocinha tem 110 mil habitantes. E eu, enquanto chefe da Polícia Civil, percebi que havia cidades do estado do Rio de Janeiro com 20 mil habitantes que tinham uma delegacia de polícia. E a Rocinha não tinha uma delegacia de polícia. Então, não dá para você falar então, você que aquela comunidade... Pela estatística, você tinha que ter 5 lá dentro. Você não dá para falar que aquela comunidade era detentora de todos os direitos. Então, nós inserimos uma delegacia, a exemplo do que acontece em qualquer bairro, até porque já existe o bairro da Rocinha. E assim foi na Rocinha e assim foi no Alemão. Então, é você olhar para aquele espaço territorial e entender que naquele espaço territorial existem pessoas que são detentoras de direitos. E esses direitos devem ser exercidos e deve ser disponibilizado a esses moradores todas as estratégias possíveis aí para a garantia da paz. Bem, com certeza a gente deseja aqui algum esclarecimento, alguma informação, algum lampejo, né, mas sobretudo acho que o desafio de cada um de nós se fazer parte, se ver parte. E não só, eu acho que o governo tem o Estado tem a sua atribuição, e tem mesmo, mas eu não posso só depender dele, eu tenho que ver o que eu posso fazer. A gente volta, cada um vai poder se despedir, claro, vai ter música. Cabeça pra cima.